Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Chegamos hoje, à sexta-feira, último dia da nossa lição. Amanhã estaremos recapitulando toda essa lição maravilhosa, né? É uma lição que fala dos momentos muito difíceis da pessoa de Cristo, os líderes tentando matar Jesus Cristo, né? Decidindo em assembleia que tem que tirar a vida dele. E então nós vamos estudar as últimas duas perguntas da lição dessa semana. E na próxima semana, domingo, estaremos começando uma nova fase dessa lição, né? A segunda parte da lição. Pois bem, então vamos aqui à pergunta 11 dessa lição, que diz assim: que tipificava a atitude de Maria para com Jesus Cristo? Ontem, na última pergunta, nós vimos uma coisa linda, maravilhosa, aquele ato de Maria quebrar o desatar, o desamarrar, né? Um vaso de nardo puro, derramar sobre os pés de Cristo e enxugar com seu próprio cabelo. A gente viu um pouco disso, né? E hoje, no capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: Jesus respondeu, né, deixa para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Jesus diz bem claro, né, porque quando Maria faz aquilo, algumas pessoas ali ficaram recriminando a forma como ela fez. Ela desamarrar ou quebrar aquele vaso para, entre aspas, na cabeça deles, né, desperdiçar algo tão valioso, colocando nos pés de Cristo. Olha, ia colocar nos pés de Cristo, muita coisa ia cair no chão ali, né, no chão daquela casa, no piso daquela casa, né? E aí é como na cabeça deles era como se tivesse derramando algo muito precioso, jogando no chão que todo mundo pisava, né? E tal. Ora, se isso fosse discriminação, recriminação pela atitude dela, aí eu pergunto: e o que Deus fez por nós quando mandou Jesus Cristo aqui na Terra? Ora, não era algo muito precioso que estava sendo colocado nesse planeta também? Não é? Era algo muito superior a tudo isso, né? E a gente não reclamou, né? A gente agradeceu, tá? Mas aqueles homens ali, o próprio texto vai dizer que eles estavam interessados, inclusive o Judas, né? Noutra passagem, ele vai dizer claramente assim: olha, isso poderia ser vendido por um alto preço e ter comprado aí várias cestas básicas, entre aspas, falando na linguagem de hoje, cestas básicas para dar aos pobres. Podia ajudar muita gente, vestir aquele que está nu e tal. É muito dinheiro jogado fora. Era mais ou menos isso que passava na mente daquelas pessoas. Mas isso estava sendo jogado fora? Como é que você dá um presente àquele que será rei sobre todos os reis? Como é que você trata um nobre, o filho do único Deus vivo? Como é que você vai tratar? Aquilo não era muito pouco ainda? Com certeza. Ali era uma oferta mínima para Jesus Cristo. Infelizmente, os homens, né, sempre estão limitando o Deus poderoso, que é dono de tudo, que fez todos os óleos, todos os perfumes, que é dono de toda a prata, todo o ouro, como se aquilo fosse algum sacrifício, né? Como se aquilo fosse realmente algo muito caro. Não, caro não é aquele óleo. Caro era o sangue de Jesus Cristo que ia ser derramado. Ali era caro, mas aquele óleo não. Aquele óleo era uma oferta mais do que merecida e tipológica, não é nem o original, porque nós temos que entregar a Cristo, não é aquele óleo, é o nosso espírito, nosso coração para Ele. Essa é a verdadeira oferta, né? Então, quando eles começam a discriminar aquela mulher, ou recriminar aquela mulher por sua atitude, Cristo sai em defesa dela e diz bem claro para eles, né? Cristo fala aqui, respondeu Jesus a eles lá: deixa a mulher em paz, deixe ela em paz, deixa ela fazer o trabalho dela, né? Ela guardou esse vidro aqui, esse nardo puro, essa essência, olha, porque isso aqui ela está usando como preparação para a minha sepultura, já que ninguém vai poder fazer isso. Tem que fazer enquanto eu estou vivo, né?
E olha que coisa linda, né? Você pode fazer alguma coisa para alguém depois que está morto? Tem gente que depois de morto, né? A pessoa morre, vão lá, coloca anéis de ouro no dedo, né? Coloca dentro do caixão, em alguns países, né? Coloca comida, a comida preferida dele para ir junto lá, para a sepultura. Coloca a melhor roupa, olha, chora, faz confissões, traz presentes. O morto já não pode desfrutar daquilo. Você tem que fazer enquanto está vivo. E olha que beleza, a mulher faz exatamente aquilo enquanto Cristo está vivo. O corpo dele recebe aquele óleo perfumado enquanto ele está vivo. Porque depois de morto, tem mais sentido, né? Tem mais sentido. Não serve para nada um óleo numa carne que vai entrar em estado de putrefação. No caso de todo morto, né? Não é o caso de Cristo, que o corpo dele não viu a corrupção. É só falando aqui das pessoas que valorizam mais o corpo morto do que as pessoas que estão vivas. Isso me fez até lembrar um caso que ocorreu com o presidente americano, Abraham Lincoln, quando no dia das mães, no dia de finados, né, alguém sugeriu a ele que fosse levar uma coroa de flores para o túmulo da sua mãe que havia morrido. Aí ele falou, olha, eu já levei quando ela estava viva. Eu entreguei minhas flores à minha mãe quando ela estava viva. Depois de morta, ela não vai sentir o cheiro das flores. Não tem como, não tem sentido eu levar para ela agora, né? Se levasse flores para ela agora, não seria um ato de amor, mas um ato de remorso, porque nunca fez quando estava viva. Então, Maria está fazendo exatamente algo parecido com isso, reconhecendo ali, e Cristo está exatamente respondendo para eles isso. Olha, ela guardou isso para esse momento. Em outras palavras, Cristo está dizendo para eles assim, olha, fiquem tranquilos, o meu Pai está cuidando de tudo. Tudo isso aqui foi preparado. Aquilo que não foi preparado para que eu enfrente, para que eu receba, ou para que eu repila, né? Ou que eu possa repudiar, que eu possa reprovar, isso aquilo a gente faz. Cristo muitas vezes fez isso, né? Ele reprovou a ação de Satanás que vinha para o seu lado, tentando bajular, falsos presentes, né? Falsas investidas cheias de falsidade que ele reprovou. Mas aquilo ali, os seus discípulos, que eram subordinados a eles, deveriam esperar Cristo aprovar ou reprovar. Mas eles agora se achavam na condição de mestre superior. Um servo que é superior ao mestre, já viu isso? Pois é. Estavam tentando reprovar. Ora, se fosse errado, Cristo mesmo reprovava. Será que eles seriam os guardiões da pureza de Cristo? Será que eles tinham essa capacidade? Ou era o inverso? Cristo estava ali como o guardião, como a luz, como guia, como mestre para os orientar. Então, muitas vezes o servo sem noção, ele comete esses erros. Mas Cristo está ali para corrigir exatamente. Então, Jesus sai do deserto de Efraim, vem em direção a Jerusalém para a Páscoa, passa na região ali da Judéia, cidade de Betânia, onde Lázaro morava, e aí, neste momento aqui, Maria, a irmã de Lázaro, vem então, né, com esse vaso de nardo puro, unge os pés de Cristo e ela também é ungida numa relação muito bonita. Enquanto aqueles homens precisavam dessa unção espiritual em suas mentes, né, que estavam ali reprovando a atitude da mulher e com isso também reprovando Jesus Cristo que estava permitindo ela fazer aquilo. Que homens petulantes, né? O religioso tem isso. O religioso, ele consegue reprovar até Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, que nos traz aqui mais um questionamento para a gente concluir a lição desta semana. E diz assim: o que fizeram os judeus quando souberam que Jesus estava na região da Judéia? João 12, verso 9 diz assim: e grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali na Judéia, e afluíram, olha só, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Veja, amados, que coisa, né? Eu, quando leio esse texto aqui,
afluir, né? É como águas de um rio que vai em direção ao mar. Que coisa, né? Interessante o termo aqui usado aqui. Afluíram para onde Jesus estava. As multidões foram saber. Vamos lá, ele tá onde? Ele está lá em Betânia, na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Não, vai perder essa oportunidade. Nós vamos ver o ressuscitado Lázaro, porque é uma prova incrível, né, do poder de Deus, que toda a região da Judéia até Nazaré, até a Galileia, lá em cima, essa fama se espalhou, né, que Jesus havia ressuscitado alguém que estava morto há 4 dias, e o judeu já imaginou a cidade de Jerusalém ficar vazia, uma multidão de gente que, ao invés de ir para Jerusalém, para purificação, desceram lá para a região de Betânia, ficava a 3 quilômetros, né? Betânia ficava a 3 quilômetros lá de Jerusalém, é muito próximo. Então, muita gente pensou os sacerdotes, né? Imagina o ciúme no coração dos sacerdotes ao perceberem que a cidade ficou vazia porque um tal de Jesus, um Zé Ninguém, vindo de uma região onde tem um monte de pobretão, gente sem fama, gente sem reputação acadêmica, gente sem títulos nobres, gente que não se compara aos grandes homens da capital, Jerusalém, onde está o Templo de Salomão, a cidade de Davi, o Monte Sião, o lugar sagrado onde Abraão, né, ia sacrificar seu filho, onde estava o Monte Moriá. Já imaginou eles pensando isso? Como é que o povo está trocando a gente, trocando o templo, por causa dessa figura estranha aí, que a gente não sabe quem é? Não, né? Na verdade, eles até sabiam, né? Quem sabe que alguém que faz os milagres que eles faziam não era... tinha que ser alguém enviado diretamente de Deus. Eles sabiam que era o Messias, que era o Cristo, né? Eles não queriam aceitar, porque Cristo já havia reprovado o reinado deles, né? O sistema religioso, Cristo veio aqui para reprovar. E aí eles eram contra, porque Cristo era contra tudo que eles faziam, né? E então, agora, o povo todo esvaziando Jerusalém, indo, vamos lá para Betânia ver. Eu imagino o ciúme desses homens, como ficou, né? E eles foram para lá porque, como diz o texto, eles queriam ver 2 coisas. Duas pessoas, na verdade, né? A pessoa de Jesus, aquele que Deus usou com grande poder, e a pessoa do morto, que era a prova do crime, entre aspas, né? Como dizem por aí. Era a prova do milagre, era a prova de que Deus estava, né, em Cristo para salvar e redimir o mundo. A prova clara de que Cristo, para eles, para essas pessoas, né, porque existiam inúmeras outras provas que Jesus era o Cristo, né, era o Messias. Mas para esse povo que vivia à base de sinais, como Cristo já havia dito, se eu não fizer milagres, vocês não crerão. Eles não crerão. Não, como ele diz, não crereis, como ele diz na Escritura, né? Então, infelizmente, o povo que buscava aquilo que os seus olhos podiam tocar, né? O que as mãos podiam tocar, estava distante da fé genuína, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé que é invisível, que você tem ela de olhos fechados. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se vê, como diz Hebreus 11, verso 1, né? Infelizmente, o povo não tinha isso. O povo era muito guiado por questões daquilo que se via, de uma fé que não era genuína, não é aquela fé, né, de Abraão. E os filhos de Abraão têm que ter essa fé genuína, a fé naquilo que não se pode ver, como Abraão saiu da sua terra sem ver a terra que Deus estava prometendo, sem ver o resultado, sem ver as bênçãos, né? Sem ver nenhum filho. Deus não adiantou nada para Abraão e ele saiu errando pelo mundo, pela fé, sem enxergar nada, mas como se estivesse vendo. Olha que maravilha. Pois bem, então o povo diz lá que foram não só por causa de Jesus Cristo, mas também para ver Lázaro, né? Aquele a quem Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Portanto, meus amados, foi isso que os judeus, né, o povo da Judéia, fez quando soube que Jesus estava na região. Veja que maravilha foi Cristo ter
se ausentado naquele momento em que os fariseus, os líderes religiosos, quiseram prender e matar Jesus Cristo. Cristo saiu, né, para não morrer. O Pai levou ele, né, o Senhor Deus o conduziu para a região do deserto de Efraim. Ficou ali, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou, se foi 2 dias, 3 dias, 10 dias, 30 dias, não diz, mas quando retornou, o povo estava já com saudade de ver os milagres e de ouvir a voz de Cristo, e então eles correm para lá, para a região de Betânia, onde Lázaro morava com sua irmã Maria, sua irmã Marta, para verem e testificarem. E então, meus amados, aqui nós concluímos a lição desta semana, vendo aqui, até nesta fase onde Cristo é ameaçado, é colocado ali na pauta dos líderes judeus a sua morte, Cristo sai e agora Cristo retorna. Cristo retorna para a grande festa da Páscoa e, obviamente, a gente já sabe quando ele vai começar a festa de purificação para a Páscoa, e na Páscoa ele, enfim, os judeus vão conseguir a sua execução, a sua morte.